Você trabalha na Universidade de Pernambuco? Trabalha. Você sabe o que é faixa, o que é classe, o que é matriz? Você tem noção dessas coisas? Se tem, ótimo, perfeito. Se não tem, eu quero lhe orientar a respeito disso, para que você possa, sem mistério nenhum, pegar as propostas do governo e principalmente a proposta tabela salarial que tem relação com o reenquadramento do tempo de serviço e ter certeza, olhando a tabela, onde você se localiza agora, para que classe, que faixa você iria a partir da proposta do governo. É muito importante ter noção disso para que você não tenha prejuízo na sua escolha. Então, o objetivo do vídeo hoje é lhe mostrar os conceitos de classe, faixa e matriz e fazer com que você entenda como é que se anda na nossa tabela para que você não tenha prejuízo ou para que você não seja induzido em erro. Mas o que me motivou a fazer esse vídeo? De alguns dias para cá, de umas 2 semanas para cá, conversando com muitos servidores no Oswaldo Cruz, eu tenho percebido que alguns sabem, inclusive, decorado, o valor do salário básico, mas não sabe se posicionar na tabela. Quando olha a tabela, não sabe se identificar ali. E isso tem que ser corrigido, porque vai ser necessário você entender isso. Mas, além de ter percebido essa carência entre os meus colegas de trabalho, teve uma conversa num grupo do WhatsApp, que aí essa conversa foi que acendeu a luz de alerta. Vamos ver aqui. Essa conversa aqui foi feita entre o presidente do nosso sindicato e um servidor chamado Carlos Alberto. A conversa era sobre exatamente a proposta que trata do reenquadramento por tempo de serviço, né? Em determinada altura da conversa, o servidor responde ao nosso presidente: entendemos, Ivo. E, em seguida, o nosso presidente diz o seguinte, não parece, né? Respondendo ao servidor: ficam pedindo mais explicações de algo que ainda não concluiu e que pode mudar, exclamação. Para entender a questão do reenquadramento, o servidor precisa entender como se muda de classe e de faixa. Perfeito. O servidor precisa entender como se muda de classe e de faixa. Se o servidor não sabe como se muda de classe e faixa, então temos que ensinar como acontece. Perfeito também. Até aí tem acordo com tudo que o presidente diz. Inclusive, essa é uma das funções, né, de um sindicato, né, é servindo ao servidor, ao trabalhador, sendo ele filiado ou não, é prestar as informações necessárias para que ele tenha, para que ele consiga fazer um juízo de valor adequado da realidade dele e que possa, inclusive, avaliar as propostas de forma consciente. Mas esses 2 últimos parágrafos aqui, eles têm uma informação, um conteúdo prejudicado. Vamos refletir? Nas últimas assembleias temos explicado como funcionam essas mudanças antes de explicar a contraproposta do governo. Repare só, num universo de 4.000 servidores, você considerar que pode tratar dessa coisa de classe e de faixa exclusivamente nas assembleias é um raciocínio super equivocado. Por quê? Porque num universo de 4.000 servidores, o número de servidores que participam das assembleias é ridículo, é muito pequeno. Nós temos assembleias esvaziadas. Então não é razoável esperar explicar isso numa assembleia. No mundo hoje super conectado, com todo tipo de rede social, seria mais do que razoável que a direção do Sindup se esforçasse para fazer vídeos, fazer tutoriais, mostrando como é que é feita a movimentação. Mas não existe isso. A própria reitoria poderia fazer isso. Aqui eu estou vendo na página da reitoria, servidor.pe.br/vida funcional. Existe inclusive algo no sentido de esclarecer os servidores a respeito de questões da nossa carreira, mas não tem orientação a respeito disso, de como se movimenta, esclarecendo o que é classe, o que é faixa. Eu acho que a reitoria poderia aperfeiçoar essa página com esses conteúdos, tá certo? E para terminar, pessoal, vamos ver esse último parágrafo. Então, procurem entender como funcionam as progressões e o que é faixa, classe e matriz. Aí, creio que entenderão.
prejudicada também essa afirmação do nosso presidente. Por quê? Se eu for para a internet hoje e quiser pesquisar sobre vida em Marte, sobre vida nos oceanos, sobre receita de doce de chuchu, sobre quantos cabelos tem na cabeça de um careca, eu vou achar a resposta na internet. Mas se eu quiser pesquisar sobre a movimentação dos servidores da Universidade de Pernambuco, em virtude de classe, de faixa, de matriz, eu não vou achar esse conteúdo. Esse conteúdo é muito particular. Então, quem tem que fornecer essa informação ao servidor é a própria entidade. Como eu estou fazendo aqui, por exemplo. Lá eles têm uma estrutura melhor, podem fazer vídeos bonitos, né? Mas eu estou fazendo isso aqui para remediar essa necessidade de conhecimento desses conceitos nesse momento, tá certo? Então, o servidor, ele poderia hoje ter conhecimento disso se ele entrar na página da Assembleia Legislativa, se ele pegar a lei complementar, se ele for ler a lei complementar toda, mas não é necessário que o servidor faça isso. A gente pode, nesse momento, principalmente, orientar, esclarecer o servidor com esse tipo de vídeo de forma muito simples, porque não tem ciência. Agora vamos lá entender os conceitos de classe, faixa e classe. Eu vou ficar em pé aqui porque eu acho que é melhor. Vamos lá. Aqui tem uma tabela salarial do pessoal de nível médio. Nível médio, nível elementar, nível superior, o desenho da tabela é o mesmo. O conceito de classe, de faixa, de matriz está na lei complementar. Mas eu não vou ficar como um papagaio repetindo a lei complementar, porque eu acho que a definição que está lá na lei complementar confunde mais do que ajuda. Então aqui de forma objetiva, eu vou mostrar a você o que é a classe, o que é a faixa, o que é a matriz, e com pouco tempo, com poucos minutos, você vai entender o que é isso e não vai ter mais dificuldade nenhuma. E se um colega seu tiver essa dificuldade, a partir desse vídeo aqui, você vai ensiná-lo. Eu quero só me desculpar do seguinte, aqui tem um retroprojetor, essa transmissão está sendo feita aqui na parede de casa, não é o lugar mais adequado do ponto de vista técnico, mas eu estou superando todas essas questões e peço que você desconsidere as condições técnicas dessa gravação e foque exclusivamente nesse conteúdo. Então vamos começar. Quando alguém lhe diz, você está na faixa A, na faixa B, na faixa C, o que a pessoa está querendo dizer? O que é faixa nessa tabela? E aí novamente dizendo, não vou ensinar isso de acordo com o conteúdo da lei, né? Porque ninguém vai fazer concurso, isso é irrelevante. Vamos aprender aqui na prática. Olha só, a faixa, ela é expressa por essas letras do alfabeto. Faixa A, faixa B, faixa C, D, E, F, G. Pronto, você entendeu o conceito de faixa agora. Mas, Gleidson, a faixa, eu estou vendo que em cima das letrinhas há 4 valores, 4 salários. Perfeito, ótima observação. O que é que esses salários aqui, qual é a relação dele? Nós temos a faixa aqui e vemos aqui o seguinte, esses salários aqui, eles têm relação, a mudança dele, relacionadas com o que a gente vai chamar aqui de matriz. A matriz para o nível médio tem relação com os cursos de qualificação de 180, 240, 360 horas. Entrada no cargo de nível médio com ensino com médio completo e depois, a depender dos certificados que o servidor mostre, ele vai subir aqui na faixa dele, nas matrizes, de acordo com o que ele comprovar em relação à qualificação relacionada a essas cargas horárias. Então a gente está vendo aqui, a gente viu o conceito de faixa, a gente está vendo aqui o conceito de matriz, tá certo? Todos esses valores aqui, ó, estão relacionados com a matriz de 360 horas, todos esses valores aqui estão relacionados com a matriz de 240 horas, todos esses aqui relacionados com a matriz de 180 horas, e todos esses aqui relacionados com a matriz de ensino médio completo. Você viu agora os conceitos de classe, de faixa e de matrizes. Vamos entender agora o que é a classe? A tabela salarial ela é dividida em 4 classes.
o legislador colocou as classes em algarismo romano. A primeira classe, que é onde o servidor entra, classe 1, faixa salarial A, a primeira classe envolve todas essas faixas, a segunda classe envolve todas essas faixas, a terceira classe da mesma forma e a quarta classe da mesma forma. Tem ciência disso? Classe é o ajuntamento das faixas e dos valores que tem a sua variação de acordo com a matriz. Se eu subo aqui, eu estou subindo as matrizes, né? Classe, faixa e aqui, ó, matriz. Você entendeu tudo agora, meu irmão? Não é que eu mudo, Gleidson, de uma faixa para outra. A partir da legislação atualizada que nós temos hoje, das últimas alterações na nossa lei complementar, como é que o servidor sai de uma faixa para outra? Vamos entender isso? Como é que ele sai daqui para cá, para o último salário? Nessa faixa, o servidor vai ficar 3 anos. E como é que ele muda de uma faixa para outra? Avaliação de desempenho. Então, ele fica aqui 3 anos e a cada ano, ele passando na avaliação de desempenho, ele faz a mudança de faixa. Vamos ver com quanto tempo ele entrando aqui. Ele chega aqui, 3 anos aqui, 4 anos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 anos. Ele deveria chegar no último salário, o que é muito tempo, diga-se de passagem, mas isso é outro assunto. Então você entendeu agora como é que se movimenta na carreira a partir da avaliação. A mudança de uma faixa para outra, naturalmente, implica no aumento do salário básico. O aumento é expressivo? Não, mas implica no aumento. Nessa classe aqui, quando eu mudo de uma faixa para outra, de quanto é o reajuste do valor do salário base? 0,5%. Está aqui, ó, 0,5%. Daqui para aqui, 0,5%. Daqui para aqui, 0,5% considerando esse valor. Daqui para aqui, 0,5% considerando esse valor. Na classe 2, qual é o percentual? 1%. Daqui para aqui, 1%. Daqui para aqui, 1%. Na classe 3, 1% também com as mudanças de faixa. E na classe 4, 2% nas mudanças de faixa. O que é que tem mais para orientar a respeito dessa tabela salarial? O que é que ocorre quando na avaliação de desempenho eu chego numa faixa dessa e mudo para essa aqui? Eu saí de uma classe para outra classe. Na mudança da classe 1 para a classe 2, quando eu chego nessa faixa e na avaliação de desempenho eu passo para essa faixa, o que é que vai acontecer? Daqui para cá, eu tenho uma alteração de 1,5% no salário base. A mudança dessa faixa para essa faixa implica o quê? Implica dizer que sair daqui para cá, o salário base vai ter uma alteração de 13,5%. E a saída da classe 3 para a classe 4, sair daqui para ir para aqui, implica dizer que a alteração no salário base é de 14%. Tudo entendido? A partir de agora você está, meu irmão, doutor em tabela salarial. Não existe mistério disso. Isso não é um conhecimento hermético fechado. Isso não é coisa para iniciado. Isso é algo muito simples, como você acabou de perceber. E se você não entendeu, me procure no meu local de trabalho, que eu vou ter todo o prazer de abrir a tela do computador, de abrir a tela do notebook e lhe orientar direitinho. Mas vamos ver outra coisa, vamos fazer agora a aplicação prática desse exercício em alguns contra-cheques. Vamos pegar esse contra-cheque aqui. Gleidson, por que você está mostrando esse contra-cheque? Repare, o contra-cheque é o documento que me diz em que classe, em que faixa eu estou posicionado. É o contra-cheque. Onde é que eu acho isso no contra-cheque, Gleidson? Aqui, ó. Não tem o teu nome aqui no contra-cheque. Aqui tem o teu nome, aqui tem a lotação. E nessa terceira caixinha do contra-cheque, você vai encontrar os elementos necessários para você se localizar na grade, na tabela salarial. Vamos pegar esse exemplo aqui.
Eu estou vendo aqui que a pessoa é assistente técnico, então é servidor de nível, uma servidora de nível médio. Eu estou vendo aqui que, em relação à matriz, ela está na matriz de ensino médio completo. Pega essa informação que a gente vai aplicar lá na tabela, ok? Ensino médio completo. Isso aqui, NIV, nível, mas isso expressa a classe da servidora. Que classe é essa? Classe 1, ok? E esse STP, apesar de estar num A maiúsculo, ele expressa a faixa em que a servidora está. Então vamos lá. Ensino médio completo, a matriz. Qual é a classe? Classe 1. E a faixa? Faixa A. Vamos fazer essa aplicação na tabela do pessoal de nível médio? Tabela de pessoal do nível médio. A gente viu lá que a servidora está na classe 1, na faixa A. Mas, Gleidson, existem 4 valores aqui. Qual é a matriz que tem lá no contra-cheque da servidora? No ensino médio completo? Então, o salário base da servidora é esse aqui. Tem dificuldade? Não tem dificuldade. Vamos fazer outro exercício aqui? Vamos ver essa aqui, ó. Assistente, uma servidora de nível médio, mas o que é que diz a matriz? Tem 360 horas, ok? Qual é a classe? A classe 1. Qual é a faixa? A faixa F. Vamos localizar essa servidora na tabela? Como estava lá no contra-cheque, classe 1, faixa F. Qual é a matriz, Gleison? Já que existem 4 valores aqui. A gente não viu lá que a matriz era de 360 horas? 360 horas não está aqui? Então, ó, esse salário base é 1.443. Classe 1, faixa F, matriz de 360 horas. Aqui está o salário base. Você não vai errar mais. Vamos fazer 2 exemplos na tabela de nível superior? Os analistas, o que é que vai mudar aqui essencialmente? Naturalmente o valor do salário, né? Mas a matriz é diferente, porque aqui, ó, a gente vai ter a matriz de graduação, especialização, mestrado e doutorado. Então vamos fazer um exercício aqui com a seguinte informação. Esse servidor, essa servidora está na classe 3, faixa salarial G, a matriz doutorado. Classe 3, faixa salarial G. Qual é a matriz? A matriz de doutorado. Vamos para cá? Doutorado. Está aqui a matriz de doutorado. Ó. Aí eu venho e encontro aqui. Matriz de doutorado, faixa G, classe 3. Não tem dificuldade, meu irmão. Acabou o mistério, querida. Acabou o mistério, minha irmã. A partir de agora você está mais do que habilitada a se perceber na sua tabela salarial a partir da informação do seu... Eu espero que essas informações tenham servido para você se orientar na nossa tabela salarial.